Olá pessoal, tudo bem? Professor Mac, voltando aqui com nossas aulas de Introdução às Finanças, finalizando esse conteúdo ali de impostos, né? De tributação, na verdade, de tributos e impostos, taxas. E a gente, nessa última aula aqui, eu quero dar acho que vai ser um pouco mais curto, vai ser mais tranquilo, mas só para a gente entender um pouco, e uma coisa importante, na verdade, entender a diferença entre sonegação e isenção fiscal. Então vamos lá. Então, sonegação de imposto. Então, a palavra sonegar significa não declarar ou pagar a que é devido. Tem como objetivo evitar o cumprimento de uma obrigação principal tributária, que é o pagamento de impostos. Então, a gente viu, e aqui a gente pode fazer críticas a diversas sobre a carga tributária que é cobrado, né, no país, enfim. Mas o fato de sonegar imposto, de não pagar, é como se você entrasse no jogo. Entrou no jogo, tem que aceitar as regras que são estabelecidas. Se você não aceita as regras, você não pode entrar no jogo, né? Então, o fato de você sonegar, né? Isso aí é uma situação que a gente vai ver que é um crime, até como que eu falo. É um ato considerado como crime conforme a lei. Existe uma lei, inclusive 8.137 de 1990, e a Lei 4.729 de 1965, que é uma lei mais antiga ainda. E não é somente o ato de não pagar impostos que a gente vai ver. Então não é só o fato de eu ter que pagar impostos e não pagar. Então tem várias situações, mas aqui eu listei algumas só três hipóteses aqui, né, para a gente entender um pouquinho. Então, estamos em hipóteses previstas na lei que constituem como crime de sonegação. Omitir, total ou parcialmente, né? Ou declarar informações falsas sobre contribuinte ou contribuição para o fisco. Se fazer alguma missão, né? Deixar de, por exemplo, fiz uma empresa lá que emite faz 30 vendas no mês, mas na hora de fazer a declaração diz que fez 10, ou seja, deixou 20 para trás ali. Quer dizer, 20 pessoas que ele deixou de informar para o fisco ali, ou 20 vendas que ele deixou de informar para deixar de pagar imposto, para sonegar. Então, isso aí é uma situação de sonegação. Inserir fatores inexatos ou omiti-los nos documentos de livros fiscais. Quando você faz uma venda, você tem lá na tua contabilidade, você tem que fazer todo um registro fiscal, os livros fiscais, que antigamente era tudo manuscrito, hoje são todos eles digitais, mas você deixar de informar ou omitir dados ali, é considerado como sonegação fiscal. Alterar faturas ou documentos de operações mercantis, de vendas, sabe? Operações mercantis é vendas, notas fiscais, com a intenção de fraudar o órgão fiscalizador. Também entra nessa lista aqui, nessa lei que prevê a sonegação fiscal. Então, dei até como exemplo aqui também, ó, exemplo de sonegação. Emissão de meia nota fiscal, que consiste em constar na nota fiscal apenas metade do valor que deveria ser lançado. Então, quer dizer, se eu uma nota lá que custou R$1.000, na verdade eu não constei lá que tipo tinha uma mercadoria lá, vamos supor que uma mercadoria custava R$1. Eu vendi 1.000 dessa mercadoria, mas na hora de emitir a nota eu falei que eu vendi só 500. Então saiu 500, metade. Vou pagar menos imposto, né? Claro. Porém, isso configura meia nota. Então é uma sonegação fiscal. É um crime. Não recolher tributos que foram descontados de terceiros, ou seja, a empresa deixa de enviar para o fisco os impostos retidos dos seus colaboradores. Vamos pensar comigo assim. Uma empresa
desconta do funcionário o INSS. Né? Ela desconta na hora no Olerite vem descontado o INSS. Só que em vez de ela pegar aquele valor do INSS e fazer o recolhimento, ela se apropria do valor. Deixa de recolher, ou fala que vai recolher mais para frente e não recolhe naquele mês. Aquilo é uma sonegação fiscal. Tá? Porque ela deixou de recolher aquele valor que já foi descontado. Isso tanto vale para qualquer outros exemplos assim. Há uma pessoa que, por exemplo, uma empresa que comprou da indústria lá e quando comprou dessa indústria, ela pagou IPI para a indústria. A indústria vai ter que pegar aquele valor e vai ter que recolher o IPI para o governo. Né? Porque a empresa que comprou dela já pagou IPI, né? O comerciante. Só que dessa empresa não paga. Então ela faz o que? Uma apropriação indébita. Então ela está sonegando. Também é uma sonegação. Continuando. Vamos lá. Quais as consequências, então, da sonegação para a empresa? Então, vamos entender quais são as consequências. Tem várias consequências, tá? Mas eu coloquei aqui, pelo menos assim umas 3 aqui para a gente identificar bem. Assim. Bom, primeiro, aplicação de multa. Caso seja identificada a sonegação, a Receita Federal do Brasil poderá realizar a cobrança de tributo que deveria ser pago com acréscimo de multa que pode chegar até 225% do valor devido mais juros da taxa Selic. Então, às vezes é uma multa pesada. O fiscal da Receita vai analisar o fato, né? E ali ele ele pode estar aplicando uma multa. Se a multa for indevida, a pessoa, claro, pode recorrer, né? Mas se tiver má fé, se for enquadrado uma fé da pessoa, é bem complicado para se defender, não vai ter muita escapatória nesse sentido, tá? Então, uma multa pesada pode ser até complicado para a empresa. Está falando de uma situação específica, vamos pensar que ela foi pega numa sonegação. Se for uma empresa que acaba sonegando muito e há várias situações de sonegação, pode ser bem complicado para essa empresa, porque cada vez que ela é pega na sonegação, aquilo vai duplicando, vamos dizer assim, vai pesando contra ela. Então é interessante não se arriscar nesse sentido. Pode inviabilizar o negócio. O negócio poderá obter... O que acontece? Vamos ler aqui. O negócio não poderá obter certidões tributárias negativas, documento que comprove regularidade fiscal, inviabilizando sua participação em licitações públicas, transações comerciais que exijam uma ficha limpa. Então vamos pensar assim, com uma empresa que depende de vendas para órgãos públicos, né? Para empresas estatais, do governo. Então, para você participar de uma licitação, de uma concorrência, você vai ter que ter algumas certidões de débito ali, inclusive fiscal. Então, se for identificado lá que você tem lá um problema, você vai poder participar dessas concorrências, né? E aí você pode perder, inclusive, se o teu negócio for exclusivamente com empresas públicas, né? Você pode até fechar a porta, né? Por ter esse problema de sonegação. Prejudica a imagem da marca. Já pensou uma empresa que for bem... Vamos pensar agora aqui. Não é sonegação. De certa maneira, teve todo um problema de corrupção aí, né? Mas empresas dessas consultoras que saíram na mídia, né? Todos os nomes delas foram falados aos 4 ventos, de corrupção, de sonegação fiscal, enfim, de várias falcatruas que ocorreram. E essas empresas ficam marcadas, né? Ficam taxadas
Então, a companhia terá sua imagem perante os seus clientes, fornecedores, parceiros, entidades públicas prejudicadas. Isso dificultará a obtenção de crédito em instituições bancárias, financeiras, como também impedirá renegociações com outras empresas, né? Pois elas poderão não querer arriscar vincular-se a uma companhia que poderá ter suas atividades inviabilizadas. Então, se você pensar assim, você vai fazer uma transação comercial com uma empresa ali que está com problema com o fisco, quer dizer, ela pode estar em algum momento ali fechando as portas, ou se é uma empresa que ela tem esse hábito de fazer isso aí, ela pode prejudicar a marca da sua empresa. Você não vai, se você sabe disso, você não vai querer se comprometer com elas, ou querer fazer negócio com essas empresas. Então prejudica muito a marca da empresa. Às vezes é muito pior isso aí até do que a própria aplicação da multa. Porque você pode perder totalmente a tua credibilidade no mercado, e às vezes para recuperar é muito difícil. E quais são, então, a gente viu ali quais são as consequências para a empresa. E para o sócio? Tem consequência? Né? Eu botei uma charge aqui, ó. Fui acusado de sonegar. E o que você fez? Só neguei, né? Brincadeira, né? Uma charge aqui, né? Que é o que a gente vê, todo mundo só nega, né? Mas quando vai nesse noticiário nos jornais que falam, todo mundo nega, todo mundo santinho, né? Só negou, né? Mas tem consequência para o sócio, sim, tá? Por exemplo, aqui, ó. As consequências também, por que tem consequências para os sócios, né? Sócios, administradores em geral. Porque a empresa não faz uma situação dessa sozinha. Existem pessoas que dirigem a empresa que dão, digamos assim, dão norte para a empresa ali, né? Que são as empresas são empresas jurídicas, pessoas jurídicas, mas existem pessoas que determinam as regras a serem feitas pelas empresas. Então, elas têm responsabilidades. Então, as consequências também abrangem o sócio administrador ou diretores da empresa. Eles serão processados criminalmente e podem ser condenados à pena de reclusão, né, que é a cadeia, recolhimento à prisão, com pena de 2 a 5 anos, dependendo do caso. Eles também poderão ter seus bens penhorados para pagar os tributos devidos. A gente viu muito recentemente agora uma situação de corrupção, mas também envolvia sonegação fiscal, em muitos casos, que foram apreendidos bens dessas pessoas, de empresas, até para fazer leilão, né? No caso da Petrobras, lá, né, que a gente viu, né? E também vale para essa situação de sonegação fiscal. Também pode ser recolhido os bens para ser revertido nos tributos que eles deixou de pagar. Pode perder, tá? Então, uma situação que não, claro, não é indicado para as pessoas fazerem, as empresas, principalmente, né? Porque pode ter consequências graves tanto para a empresa como um todo, pode até fechar a empresa, e quanto para o sócio, porque às vezes a pessoa pensa, dá para a empresa o problema, mas para o sócio não dá nada. Não, dá sim para os sócios e para os diretores, inclusive para os administradores da empresa, pode ser sim penalizados. Tá, então a gente viu o que é sonegação, né? A gente viu ali, né? É uma coisa que não é boa fazer, mas existe também uma situação que existe a isenção de impostos. Uma coisa é você sonegar imposto, deixar de pagar. A outra coisa é você estar num estabelecimento ou num segmento, enfim, que haja uma isenção fiscal, que é diferente. Aí, né, a gente vai ver. Mas isenção fiscal, no caso a isenção, pois, um favor fiscal instituído por lei que consiste na dispensa do pagamento do tributo devido. Então, em alguns casos, isso é concedido, né? Ou alguns segmentos, enfim. A gente sabe que, por exemplo, assim, tem igrejas, se não me engano, são isentas de
pagamento de impostos, algum tipo de situação que é para incentivar, para algum tipo de incentivo, né, determinadas atividades, são elaborados, né, algumas isenções, né. Por exemplo, que a gente vai ver aqui, ó, as isenções são benefícios outorgados, né, normalmente outorgados por lei, né, com a justificativa de incentivar determinadas atividades, como, por exemplo, a indústria cinematográfica, o turismo, artesanato, etc. Não que essas indústrias aqui, todas elas são isentas, não é isso. Em determinados casos pode ser concedido, tá bom? Não é que todas essas aqui têm isenção, não. Em alguns casos pode ser. Para, por exemplo, um turismo, dependendo de um lugar lá que você queira, que o governo tenha interesse que seja melhorado o turismo, ele pode, naquela região, né, enfim, ele pode, por um período, criar uma isenção ali fiscal para que as empresas venham, se instalem ali, né, e possam trabalhar e criar ali, né, digamos assim, uma, uma riqueza. Um exemplo também que a gente pode dar é a Zona Franca de Manaus, né? A gente tem empresas que se instalaram na Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca é uma zona que sem impostos. Manaus lá é uma zona que não é tarifária de impostos. Isso foi instituído lá muito tempo atrás, porque para que aquela região fosse que aquela região ela ganhasse corpo, né? Que ela fosse é, industrializada, que ela progredisse a região, né? Então, qual foi a maneira que foi achado na época? Criar uma zona franca, onde não fosse cobrado impostos. Então, ali, na verdade, há isenção de impostos. Concedidos através de uma finalidade de amparar alguns profissionais, como artistas, né? Profissionais, autônomos, jornaleiros, enfim. Aqui é esse exemplo aqui de cima, né? As isenções devem sempre ser estabelecidas por lei tributária do nível do governo com competência para tributar. Se for num caso estadual, o governo estadual que vai tributar, cada órgão, cada esfera do governo que vai, né, demandar. No caso, por exemplo, que eu citei lá do Zona Franca de Manaus, na época o governo federal que criou a Zona Franca de Manaus. Dependendo dos casos, se é importante para o governo estadual criar lá um local lá que precisa de um progresso ou que cria ali uma atividade econômica naquela região, ele pode criar ali uma isenção por um período, enfim. Como também tivemos isenção de IPI lá atrás para que o comércio, né, de veículos, ou no caso da linha branca, geladeiras, enfim, freezer, né, que tivesse assim, uma melhora de vendas, o governo criou uma isenção do IPI, que ele deixou de cobrar. Mas isso tudo, né, cada governo que vai determinar em cima do seu imposto ali a sua isenção. As isenções devem sempre ser estabelecidas por uma lei tributária do governo, como eu falei, né? Dessa forma, as isenções do IPTU, por exemplo, são estabelecidas em lei emanada da Câmara Municipal. Por exemplo, se eu for Curitiba, ano que vem, por causa da pandemia que teve, da Covid, enfim, ela achar por bem que deve isentar os contribuintes, deve ser feito, claro, isso através de uma lei e dentro do município de Curitiba. Claro que vai isentar o que é dentro de Curitiba, não vai isentar IPTU de Campo Largo, de Araucária, São José dos Pinhais, enfim. Se aquilo for aprovado numa Câmara, né, municipal, pode ser instituído, sim. Não é que vai acontecer, mas pode ser feito. Então é essa a diferença. Isenção é algo que o governo, um favor fiscal que o governo dá para uma atividade específica, ou para uma região, enfim, para que haja um incentivo de uma determinada atividade. Diferentemente da sonegação, que a sonegação, a pessoa ou a empresa, enfim, deixa de pagar aquilo que é devido. Então, eu quis trazer essa ideia, acho que isso aí está para vocês já estejam bem certinho na cabeça de vocês, mas é bom que a gente deixe isso bem
claro e firme na cabeça, vocês vão trabalhar ou com administradores ou com secretariado, né? Com cursos técnicos que a gente está fornecendo essas aulas, para que vocês tenham essa ideia e essa responsabilidade, né? Na hora que vocês forem trabalhar, atuar numa empresa ou trabalhar para vocês mesmos, terem essa ideia, essa importância, essa responsabilidade de saber o que pode e o que não pode fazer, tá bom? Se é uma situação que você tem a isenção fiscal e que você pode se beneficiar com ela, não tem problema. Agora, você não pode se beneficiar com uma situação ilícita, que é a sonegação fiscal. Tudo bem? Então é isso. Fechamos esse conteúdo aqui de tributos. Tem um conteúdo bastante sério, mas pesado, mas de grande relevância para as questões financeiras, porque elas acabam impactando no cenário financeiro e econômico tanto das empresas, das pessoas e do país em geral. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.